Olá pessoal, eu sou a Milena e hoje eu vim aqui juntamente com o meu grupo para trazer uma videoaula para vocês falando um pouquinho sobre a culinária coreana e principalmente a culinária aqui no Brasil. A bandeira da Coreia do Sul é chamada Taegukgi. A cor branca representa a paz. O círculo central representa o bem e o mal, positivo e negativo, pois é baseado na filosofia Yin e Yang. Os 4 trigramas representam água, terra, fogo e ar, que são os 4 elementos universais. Existe também a teoria de que o branco representa o país, o círculo, as pessoas, e os 4 trigramas representam o governo, formando assim uma nação. Bom, agora eu vou falar de uma forma bem breve sobre o contexto histórico da Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela possui uma história muito longa, que é composta principalmente por conquistas de reinos e muitas invasões japonesas e chinesas, sendo os principais países que foram responsáveis por parte dos patrimônios culturais e históricos coreanos. Bom, um dos acontecimentos mais recentes dos japoneses que nós conhecemos e que também influenciou bastante na divisão da Coreia do Sul e da Coreia do Norte foi devido ao apoio da Coreia do Sul aos Estados Unidos e da Coreia do Norte pela União Soviética, levando assim à Guerra das Coreias. Como eu havia dito no slide anterior, a divisão das Coreias ela se dá pelo apoio, né, de cada uma, onde a Coreia do Sul ela apoia os Estados Unidos e a Coreia do Norte a União Soviética. Sendo assim, a Guerra da Coreia ela tem início em 25 de julho de 1950, com a divisão em sua capital, Seul, onde cerca de 4 milhões de pessoas, inclusive civis, perderam suas vidas em territórios coreanos devido aos conflitos. 3 anos depois, em 27 de junho de 1953, é declarado oficialmente o fim da guerra, dividindo assim a Coreia do Sul, que é capitalista, e a Coreia do Norte sendo comunista. Aqui, como vocês podem ver, são duas imagens, né, dos conflitos durante esse período, né, de 3 anos da Guerra da Coreia. A chegada dos coreanos aqui no Brasil se teve a partir da fuga deles da dominação japonesa na Península Coreana. Houve um aumento em 1950, já que estava dando o início da Guerra da Coreia. E com o término também vieram famílias coreanas que queriam se estabelecer aqui para reconstruir suas vidas e melhorar suas condições de vida. Tudo isso com o apoio do governo sul-coreano. Então, o governo resolveu dar pequenas terras para que eles trabalhassem na área agrícola aqui no Brasil. E eles se estabeleceram em Santos, onde que eles desenvolveram, mas só que muitos não conseguiram se estabelecer a partir da área agrícola. Então, resolveram se locomover até São Paulo, cidade de São Paulo, onde que eles abriram pequenos negócios de têxteis e iniciando a sua venda a partir de uma maneira bem simples, vendendo de porta em porta de roupas típicas coreanas, perucas coreanas. Assim crescendo a economia deles, o qual eles se estabeleceram nos principais bairros de varejista de roupa, que é o Brás e o Bom Retiro. Atualmente, cerca de 90% da sociedade coreana que vive aqui no Brasil está em São Paulo, onde que eles ainda desenvolvem e têm negócios de têxteis aqui no Brasil. Diferentes hábitos alimentares. A culinária coreana foi desenvolvida para dar longevidade ao rei e à família real.
Em todos os alimentos são feitos com alguma propriedade, seja as carnes, proteínas e assim por diante. Os coreanos, eles tentam trazer todos os sentidos à mesa, sendo o paladar doce, azedo, apimentado e amargo, além de uma grande variação nas cores e texturas, tendo como base na sua culinária os temperos. Bom, aqui nós temos 2 temperos. O de cima, que é uma pimenta, é o gochugaru, e o de baixo, que é uma pasta de amêndoas, é o doenjang. Aqui nós também temos outro tempero apimentado, que é o gochujang, e o de baixo, que é o que eles usam em todas as refeições, que é o kimchi, um tempero de pote. Composição das refeições. As refeições coreanas, elas são basicamente compostas pelo bap, que é o arroz coreano, o guk, que é uma sopa, banchan, que é um acompanhamento, o jang, que é um molho, e o kimchi, que é um tempero típico da Coreia do Sul, presente em todas as refeições devido à sua importância histórica. E aqui nós temos a imagem mostrando claramente como é a composição das refeições coreanas. Etiqueta coreana na mesa. Bom, para quem não sabe, os coreanos eles têm toda uma etiqueta no momento de suas refeições, onde sempre que estiver com visita na mesa, as pessoas devem se sentar de acordo com o seu ranking social. Sendo assim também, os mais velhos eles sempre comem primeiro, não se deve levantar o prato, e tem todo o modo correto de se usar os utensílios. Os pratos sempre são grandes e pequenos, e se tem uma forma correta de distribuir os palitinhos. Bom, a primeira península, ela se caracteriza por uma cozinha simples. Muitos dos pratos são feitos com batatas, cereais e mariscos. As duas de baixo, elas são muito parecidas. Elas têm uma culinária que é à base de vegetais, peixes e mariscos também. Eles têm uma variedade de cereais muito grande e as duas moderam no uso de temperos nos pratos. Jeolla, acho que é assim que se fala, preserva a tradição e oferece uma variedade de frutos do mar. A próxima península considera o peixe sua melhor produção alimentar e varia nos tipos de condimentos, assim como os grãos. Jeju tem o alto cultivo de cereais, seus pratos são geralmente simples e salgados, e os principais pratos de representação são feitos de frutos do mar, peixes, algas ou cogumelos. E Seul, que é a capital, usa bastante tempero em seus pratos. As sopas e os ensopados também são bastante comuns, assim como os pratos crus, secos e grelhados. Já na questão religiosa, não afeta nada na culinária coreana, já que mais que a metade ou a metade da população coreana não tem religião, não se declaram que tem uma religião. Mas é para aquelas que têm uma religião, o que predomina é o budismo. Já que eles têm o budismo, então eles têm hábitos culinários diferentes. Aí que surge a comida de templo coreano, que o budismo interfere na questão culinária. Como os budistas são vegetarianos, eles não consomem nada de carne, nada que derive de carne, de animais. Mas eles são permitidos a consumir leite e queijos. Um fato interessante é que para eles comer a refeição se chama barungoya. E eles também explicam que a refeição não é apenas o ato de você comer o alimento, e sim é um ritual sagrado que reafirma as intenções de viver uma vida voltada para a iluminação e refletir sobre o ensinamento do Buda. Assim fazendo com que a refeição seja uma forma única da prática budista. E o modo de preparação deles é totalmente em silêncio e também humilde. Uma característica também interessante que aquilo que você vai pegar de alimento, aquilo que você vai pegar e colocar no seu prato, é aquilo que você vai comer. Eles não permitem desperdício, então no alimento eles usam tudo que é possível para você usar na refeição. Eles não usam os condimentos, o alho, a cebolinha, a cebola, o bonju e dalrei, que esse é um tipo de cebolinha que existe lá na Coreia.
pois eles consideram que são alimentos estimulantes e que impedem a qualidade de meditação espiritual. Pois é uma coisa muito estranha, já que são essas... Estranha mais ou menos, já que essa é a base da alimentação coreana. Mas eles usam outros pratos típicos também coreanos, como kimchi, onde que eles mesmos preparam, eles não usam alimentos industrializados, eles têm uma vida realmente bem saudáveis, pois eles não são permitidos usar tudo dos alimentos industrializados que vem no mercado, eles mesmos fazem, o molho shoyu também. Eles usam muito o método de fermentação, já que o kimchi também é um método de fermentação, para ter a durabilidade. E também na questão dos vegetais, dos legumes, eles mesmos plantam e eles mesmos colhem. Eles não usam agrotóxicos nesses alimentos. Eles têm uma espécie de horta no lado do templo deles, onde que eles colhem tudo. Eles plantam de uma forma simples, normal, onde que a planta vai nascer o que a natureza deixar, assim. É interessante o fato dessa prática deles lá na Coreia. Olá, meu nome é Silmara e eu vou explicar se é possível colocar esses hábitos no Brasil e quais. Primeiramente, a alimentação coreana é composta por 4 componentes principais: o arroz, os vegetais, as sopas e a pimenta, essencial somente em alguns pratos. Assim, podemos dizer que implantar esses hábitos vai depender da região ou local no Brasil, pois alguns brasileiros podem rejeitá-la por ser extremamente picante, ou por ter alguns alimentos não muito comuns no seu cotidiano. Alguns pratos que podem ser bem aceitos em todos os cantos do país são o jjajangmyeon, um prato muito tradicional consumido pelos coreanos no Black Day, que é o Dia dos Solteiros, que é composto por um macarrão e molho de feijão preto e carne de porco picada. Bulgogi, que é composta por carne de boi cortadas em tiras finas, marinada e grelhada na hora, com pimenta, cebola, alho e broto de feijão. E semente de gergelim, acompanhado com verdura ou arroz. O chicken, que é um lanchinho favorito deles, é um frango frito na hora, temperado com alho, soja ou molho de pimenta, mais famoso pela combinação timá, que é um frango frito com cerveja. O bingsu, que é uma sobremesa com gelo raspado e pasta de feijão, invenção coreana que, com o passar do tempo, sofreu a influência estrangeira e agora inclui a cobertura doce, creme de sorvete e frutas despedaçadas. Pratos típicos coreanos no Brasil. Bom, aqui são alguns dos principais e mais comuns pratos de se encontrar aqui no Brasil. O primeiro é o bingsu, que é um sorvete, e o segundo é o hakok, que é uma massa. Aqui é o bibimbap, que é um dos mais comuns aqui no Brasil, e o segundo, que é uma carne, é o bulgogi. Disponibilidade de alimentos típicos aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil você tem uma grande variedade de produtos e alimentos coreanos, né? Principalmente restaurantes, cafés, entre outros lugares. Essa diversidade é mais fácil de se encontrar no estado de São Paulo, principalmente no bairro da Liberdade, né? No bairro coreano, aqui em São Paulo, e também no Bom Retiro, né? Além de diversas opções de comidas de rua que a gente também encontra aqui em São Paulo. Quanto aos vegetais, frutas e legumes, alimentos que são mais típicos da região, aqui no Brasil a gente não encontra com muita facilidade, mas existem alguns vegetais e legumes que são muito semelhantes aos de lá e também é muito consumido pelos coreanos e japoneses aqui no Brasil. Bom, aqui nós temos duas imagens do supermercado Tug, que fica no Bom Retiro, em São Paulo.
A primeira imagem é de alguns doces coreanos e a segunda é de um grupo de K-pop da Coreia do Sul. Aqui nós também temos duas imagens de dois restaurantes do bairro do Bom Retiro. O primeiro é o Seokjang e o segundo é o Dari. E esse foi o nosso trabalho sobre a culinária coreana e a culinária coreana aqui no Brasil. Obrigada pela atenção.